E, após as apresentações, eu gostaria de convidar, então, os nossos convidados para que venham até as cadeiras. E convidamos o senhor Aloísio Gibson, assessor da presidência do metrô e orientador da Escola de Cultura Organizacional da Unimetro, para que medie aqui o nosso evento. Por favor, recebam-no com aplausos também. Tudo bem. Bom dia, pessoal. É interessante que... Primeiro que nós vamos fazer uma mesa sem mesa. Então, uma inovação aqui. Isso é fantástico. Eu queria saber onde é que o Du comprou essa camisa. Eu quero comprar uma para vir no próximo evento, porque eu adorei. Se a gente está falando de cultura e de mudança e de inovação, acho que o Du foi o maior exemplo que a gente teve aqui. Em termos de vivência própria de inovação. Gostei muito da palestra do Edu, gostei muito da palestra e do conteúdo, de todos os nossos participantes aqui, do Beto do Vale, do Rodrigo, da Marina, que também trouxe um conhecimento novo para a gente, falar um pouco de China, né, do nosso futuro chefe chinês aqui. Acho que realmente é uma preocupação, né? A gente ficar pensando, pô, ter um chefe chinês deve ser um negócio meio complicado, mas acho que o futuro do mundo está por aí mesmo, né? Eu digo que o mundo vai terminar todo mundo de olhinho puxado e de pele morena, porque a nossa miscigenação vai andar por aí, né? Os genes do homem negro e do oriental vão prevalecer. A gente tem visto isso aqui. Muito bem, eu estou aqui com uma missão de coordenar essa mesa e eu queria falar primeiro uma coisinha importante. A Unimetro, a GRH Unimetro, está com uma parceria com o Senai para estudar um pouco mais, para poder pensar um pouco mais na inovação aqui no metrô. E vai ser realizada uma pesquisa. Nós vamos reunir aí aleatoriamente 1.300 metroviários para participar dessa pesquisa. Então eu gostaria muito que vocês, na medida do possível, divulgassem isso nas áreas de vocês, incentivassem as pessoas que forem selecionadas, escolhidas para participarem da pesquisa, que participem dessa pesquisa, porque ela vai avaliar qual a nossa medida, qual a nossa maturidade em cultura de inovação. Né? O metroviário, historicamente, tem vivido com inovação. Foi o primeiro metrô do Brasil, o primeiro túnel, o primeiro trem, o primeiro monotrilho, e a gente faz isso no dia a dia. Nós temos vários exemplos aí das áreas que buscam inovação no trabalho diário, a GMT, a operação, estão sempre se renovando, o pessoal de projeto, estão sempre estudando formas novas de produzir produtos e serviços cada vez melhores e mais conectados com a atualidade. Então, a gente quer medir um pouco disso para saber como é que a gente está fazendo a nossa inovação. Eu vou pegar um pouquinho no gancho de vocês. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Por que é que o homem levou 12 mil anos para colocar rodinha na mala? Né? Foi no final dos anos 70, um cidadão americano chamado Bernard Saddle. Ele estava passando um problema pessoal, viu, Du? Ele estava passando um problema pessoal, carregando 2 malas enormes para a família, no aeroporto. Ele olhou para a esteira e falou assim, por que essa mala não tem rodinha? Né? Aí ele construiu a primeira rodinha e ele não conseguiu vender isso para ninguém. Ele levou foram várias tentativas para ele conseguir vender a ideia para Macy's. Isso aí, então eu me lembro que a primeira rodinha de mala que eu tive foi lá para os anos 80 e pouco. Quer dizer, por que ninguém juntou isso? Né? Inovação é quando você funde 2 tecnologias ou 2 processos e cria um processo novo. Então essa pergunta eu tenho me feito e ninguém me respondeu. Então fica a primeira pergunta para a nossa mesa, e eu vou sentar ali, né, tentar descobrir por que é que o homem levou 12 mil anos para fazer uma mala com rodinha. Primeiro as damas. Então, olha, eu queria responder mesmo. Ele adivinhou meus pensamentos. Eu acredito que... Opa! Eu acredito porque não estava precisando, tinha pessoas que carregavam. Eu quero fazer uma pergunta, assim, mais de cunho pessoal. Quem achar que dá para me ajudar um pouquinho, eu tenho 2 filhos. Ele sempre foi bem nerdzinho. O filho, ele tem 7 anos de diferença de um para o outro. A gente sempre teve que empurrar muito ele em relação a tudo.
e conseguimos levar ele até a ESPM. Tá lá fazendo, estudando. Só que agora ele colocou na cabeça dele, eu assim, tô tentando entender e tô feliz, porque ele sempre foi empurrado. E ele colocou um objetivo e ele quer muito, e sempre que eu vejo ele está estudando chinês. Então ele está fazendo aula particular de chinês e ele não estuda nada para SPM, mas fica lá escrevendo 7, 8 horas, ficou esse final de semana inteiro estudando chinês. E foi atrás agora, ele falou, mãe, você consegue me ajudar a ir para a China, estudar chinês agora em dezembro, um mês? Eu falei, Leonardo, vai atrás de tudo, porque a gente sempre fez tudo por ele. Vê tudo, vê valor, tenta ver uma bolsa, se vira. E ele fez isso. E aí eu fiquei pensando, mas como é essa questão da língua? Em que língua eles falam? Porque o Leonardo ele já tem o inglês. Eu achei que ele pudesse se virar com o inglês. Mas eu nem penso mais nisso, porque eu acho que ele se conectou, ele achou o negócio dele. Porque eu não consigo imaginar por que ele fica lá estudando 7, 8 horas esse negócio. Ele está muito dedicado a aprender. E fica me contando e falando a língua. Então, assim, o que eu queria perguntar, se essa questão da língua... se vai fazer a diferença para ele. É preocupação de mãe agora. É o seguinte, não fala inglês na China como um todo. É muito difícil. Até você quer pegar um sanduíche, eu fiquei lá 40 minutos para conseguir pegar o meu sanduíche, assim, apontando. Então, realmente, ele tem que saber um pouco de mandarim, ou tem que ter um guia. Então, isso também não é uma coisa tão difícil. Nas escolas, eu não sei que escola que vocês estão vendo, mas com certeza tem gente preparada no inglês. Mas quando você sai na rua, um dos nossos que estavam na missão, ele chegou todo assim, ele tinha se perdido. O taxista não sabia para onde ir e não sei o quê, porque se você não mostra em mandarim, né, para onde você quer, ele também não vai entender escrito, mesmo que seja em chinês, tá? Então, realmente, Hong Kong é outra coisa e Macau fala português, né? Então, você tem 10 mil portugueses morando em Macau. Então, fora isso, quanto mais você vai saindo para... assim, Shenzhen é do lado, você sai de Hong Kong para Shenzhen de trem, tá? Então é muito próximo, mas só essa pequena barreira lá pouca gente fala. Então você tem que arrumar uma escola que tenha pessoas que possam apoiar realmente ele, mas com certeza se é para estudar mandarim vai ter. Posso fazer um comentário? Só que tem um gancho com tudo que a gente está falando aqui, né? Que é uma pequena contribuição. Que, primeiro, o mais importante parece que ele já tem, né? Que é essa paixão, essa vontade, essa atitude, né? Algumas das palestras aqui mostraram como isso faz diferença, né? A língua, o idioma, ele vai acabar aprendendo. Porque como se fosse, quem tem paixão por música vai aprender a linguagem da música. Quem tem a paixão pelo negócio ou por transportes vai aprender a linguagem de como aquilo funciona, né? E quem tem paixão por inovação também vai começar a fazer, vai buscar, né? Vai aprender. Estudar ajuda, metodologia ajuda, né? Mas uma coisa sem a outra não funciona. Eu acho que ele tem o mais importante e com certeza estudar e aprender na prática vão fazer diferença para ele também. Devido, vamos assim dizer, às inovações, né, tipo, também o acesso à comunicação que a gente tem hoje, seu filho, tipo, mais novo, ele teve muito acesso a mais comunicação do que o outro teve. Ele recebeu muito mais estímulo do que o normal. O dado referente aos estímulos que ele recebeu fizeram com que, tipo, porque todo mundo está falando de organizações exponenciais, né, mas, tipo, a gente não é exponencial, o ser humano não é exponencial. A única coisa que é exponencial na gente é o câncer quando a gente nasce. E, tipo, o cérebro dele não evoluiu exponencialmente, naturalmente, como qualquer outro jovem, como qualquer outra pessoa da nossa idade, referente a tipo, o número de informação que evoluiu exponencialmente. Resultado, ele tem muito mais informação para processar na mesma capacidade de tomada de decisão que seu filho mais velho tinha. E ele vai levar mais tempo para processar. Então hoje o maior desafio que os jovens têm quando chegam pra gente, porque daqui a pouco seu filho vai tipo, prestar processo seletivo comigo lá no monte de empresa que a gente
gente presta. E, tipo assim, a gente hoje, como eu te falei, faz mais de... O ano passado a gente fez 500 mil de metas, a gente tem 1,5 milhão de usuários. A gente tem estudado muito o que é esse jovem, porque a sua preocupação é a preocupação também da minha mãe, que tem uma filha tão diferente de idade quanto eu, quanto o seu filho. E essas preocupações começaram a gerar também um sentimento de... como assim eu preciso ser empurrado, sabe? Tipo, e aí o que eu diria assim, referente à língua dele, referente à experiência dele na China, e o que você mais vai fazer, se você puder ajudar muito ele, é deixar ele se fuder. Ou seja, tipo, quanto mais você vê ele se ferrando, quanto mais você vê ele quebrando a cara, e você não entrar, mais você vai ajudar o moleque. Porque agora ele vai passar por uma série de experiências naturais, tipo assim, todas as empurradinhas. Pô, ir pra Nova York é fácil, entendeu? Ainda lá tem um monte de brasileiro lá. Se quiser você fala só português. Pros Estados Unidos é fácil. Agora ele vai pra China, entendeu? Ele vai vingar o irmão. E aí nessa que ele vai vingar o irmão, né? Nessa que ele vai vingar o irmão numa vez só, entendeu? Numa tacada só. Porque é muito isso, né? Todos meus amigos, é que eu sou o filho mais velho, então todos meus amigos que tinham irmãos, os irmãos estavam indo cuidar das empresas do pai, faziam GV, Poli e tal. Os que não sabiam para onde ia, para SPM. E aí, a maioria dos meus amigos era assim, eu tava lá também, então nós não sabia para onde ia. E a brincadeira é que no final não é isso, sabe? Tipo, ele só leva mais tempo porque tipo, é mais difícil mesmo dele processar as informações. Então, tipo, não é que ele tá tendo que ser empurrado. O número de informação, por exemplo, que hoje eu passo 1 hora no Facebook. Minha irmã tem 20 anos, ela passava 1 hora no Facebook. Meu pai, quando tinha 20 anos, o mesmo de tonelada de informação que ela recebeu em 1 hora, ele recebia em 1 semana. Ele conseguiu processar melhor. Hoje ela processa menos, porque tipo, não evoluiu tão rápido, era aquilo que eu estava contando. Então assim, tipo, deixa ele. É a coisa mais incrível que você vai poder fazer para ele. E deixar de se preocupar. O mais importante que você fez foi criar a base, os valores, e isso aí já está no shape dele. O agora é ele que tipo, vai dar as cagadas dele lá. Hoje eu descobri, eu posso falar, cara, eu sou muito jovem para descobrir o que eu amo fazer. Tipo assim, eu lembro que eu estava participando. Minha esposa, na época que estava no banco, pô, ela ganhava bem. Ela queria ir numa pizzaria, né? E aí, tipo, pizzaria aqui em São Paulo é caro, né? Tipo, tem essas coisas meio gourmet. Aí eu chegava lá, R$70 a pizza, e eu todo ferrado no cartão de crédito. E eu falava, cara, vou cagar essa porra daqui a pouco. R$40, porque vai ter que dividir, né? Tipo, é coisa de namorado. Não é uma coisa assim, você ganha 2.000, eu ganho R$200, então você paga 10%, eu pago 90%. Não, é uma coisa de namorado, tem que dividir. Aí eu ficava pensando assim, pô, eu preciso dividir a pizza e tal. E aí eu ficava pensando, meus amigos não estão vivendo isso que eu estou vivendo. Por que eu estou vivendo isso? Porque eu escolhi seguir o meu coração. E não quer dizer que o outro não escolheu. Não, eu não escolhi fazer a carreira aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Cara, hoje, tipo, eu tenho outras oportunidades que, tipo, quando eu olho pra trás, eu acabei passando na frente de um monte de amigo meu que, tipo, tava tomando a decisão da escadinha da vida natural. Mas por quê? Porque eu sabia que aquele momento, quando eu colocava, eu não conseguia pagar a porra da pizza, da conta da pizza. Que, tipo assim, pode parecer bobo, mas na hora é um sentimento de, tipo assim, de merda, assim, você não consegue pagar a porra da pizza. E eu sabia que eu tinha condição de, tipo, estar trabalhando em algum lugar que pudesse me pagar. Só que eu estava escolhendo viver um sonho. E hoje, quando eu olho para trás, eu não me arrependo de uma coisa que eu fiz, porque aquilo estava dentro do meu coração, eu estava seguindo o que meu coração dizia. Agora, como é que a gente incentiva, como pai e mãe, o filho a seguir o coração? Como é que, para ele criar as inovações dele, para ele pensar as porradas que ele teve e entender como ele vai mudar isso tudo, entendeu? É muito difícil. Então, se eu pudesse dar um conselho, já que você falou que a pergunta era pessoal, deixa ele se fuder. Ô, Edu, eu só vou falar uma coisa. Quando você começou a contar a sua história, eu falei assim, coitada da mãe do Edu. E eu tô vendo a mesma coisa no coração da Silvia aqui. Eu tenho já 2 inscrições. Eu tenho a Nancy para falar e eu tenho a Valéria. Vamos deixar a chefe primeiro? Nada como ser inteligente. Isso aqui é isso que eu vou levar. Tenho 2 perguntas, basicamente elas estão entrelaçadas. Né? Uma para o Du, especificamente, né? Você chegou lá, tem o teu sonho realizado, teu coração aí está no teu negócio. Como é que você tem se desafiado para se manter ou melhorar aí o desempenho do teu negócio, considerando que assim, o que te levou nesse patamar
foi aí uma ideia nova, uma inovação. Então, o que é que te desafia hoje, né, para que você se mantenha? E aí, para os membros aí, o restante do grupo, o que vocês entendem que é o maior desafio das empresas para implementar, para a gente ajudar a organização, né, principalmente nós da área de recursos humanos, a fazer com que as pessoas coloquem, né, esse lado bom que é se colocar, né, colocar o seu coração, colocar a alma, né, como colocou o Du, para, né, gerar um processo de mudança e que isso se tangibilize num valor agregado para o negócio da organização. Eu vou te responder a primeira pergunta, mas na verdade eu vou responder a segunda. Eu acho que eu vou responder a primeira na segunda. E aí já abre espaço para todo mundo. O meu maior desafio hoje, tipo, de manter tudo que a gente faz, é que hoje eu tenho 50 pessoas no meu time e eu preciso fazer com que essas 50 pessoas tenham o sentimento do que eu tenho, sabe? Tipo, ontem mesmo eu estava vendo, e assim, o que eu mais faço é dar autonomia. Então eu não olho uma vírgula do que eles estão fazendo. Eu não faço um checklist de se eles estão no caminho certo ou não. Eu, tipo, deixo eles se fuderem, vamos assim dizer. E esse tem sido o maior processo de aprendizado, porque, tipo, você gera a palavra mágica da história, que é engajamento. O cara que se engajou no problema de colocar a rodinha na mala. O mais incrível do que a ideia é o fato dele ter se engajado em resolver o problema. É o fato dele ter sentado e falado, cara, eu não vou sair daqui e até essa coisa ficar pronta. Entendeu? Do jeito que eu imagino que vai ser incrível. Então, assim, tipo, os meus maiores desafios dar autonomia para todo mundo ter os projetos que quiser ter e fazer as transformações que quiserem fazer. Esse é ponto 1. Hoje meu trabalho é entrar onde dá merda. Então, assim, tipo, o que eu faço é como se eu tivesse uma camada, mal do empreendedor, eu acho isso. Uma vez até uma menina foi me elogiar na empresa, ela falou assim, foi me elogiar pra mim, se for me dar um feedback positivo, ela falou, nossa, eu te admiro muito. Aí eu falei, é sério? Por quê? Ela falou assim, meu, o tanto de merda que você pega, sabe? Tipo, o tanto de porrada que você leva e você nem chora, sabe? Tipo, assim, pô, eu não acho que isso é admiração, entendeu? Achei que ela ia falar uma coisa legal. Não, ai, nossa, aquela ideia que você teve aquele dia. Não, o que ela estava elogiando é o fato de... Só que assim, isso é empreender no Brasil, entendeu? Acho que em qualquer lugar também. Mas especificamente é empreender, é o desafio que eu entendi, é um estilo de vida meu. A gente tem desafios lá até hoje, a gente tem um fluxo de caixa, a gente depende do nosso dinheiro, a gente dobra de tamanho todo ano, mas a gente depende da gente. A gente não tem mais aquela questão do investidor que tipo, tinha no começo. E a gente escolheu viver assim porque meio que tipo, é o que o caminho vai ser decidido pela gente, entendeu? Então não existe a possibilidade de amanhã alguém vir comprar e tipo, não entender porcaria nenhuma do que a gente está falando de valores, mas entender do business como um todo e levar tudo que a gente construiu de missão para o saco. Então assim, tipo, o nosso desafio hoje é tipo, a gente viver da gente mesmo. Tinha um exercício lá de uma área que tipo, tinha um objetivo de faturar 2 milhões e de um produto novo que a gente tinha lançado, mas tinha um objetivo, assim, uma vez falaram. Aí chegou no final do ano passado, a gente foi ver, a área faturou 3,2 milhões, né? E aí, desses 3,2, cara, a gente não fez uma reunião de accountability, a gente não fez um processo, a gente não fez uma reunião para entender semanalmente. As meninas que estavam naquela área se engajaram naquilo que elas entendiam que fazia sentido, se conectaram com aquilo que elas entendiam que era a missão delas e fizeram acontecer. A grana foi consequência do trabalho, do exercício que elas tiveram, entendeu? E eu acho que o meu maior desafio hoje como empresa é tipo, continuar fazendo isso acontecer. Tem a parada da inspiração? Tem. Mas uma coisa que eu falo muito lá é tipo régua alta, sabe? Tipo, você tá com uma ideia desse tamanho, enfia ela lá em cima e vai seguir lá em cima essa ideia. Se você chegar em metade do caminho, quando você olhar, você vai falar, caraca, já fiz metade já é incrível, sabe? Só que assim, régua muito alta de tudo que você for fazer. Vou fazer uma coisinha. Não, vou fazer coisa grande, vou fazer coisa incrível. Vou fazer coisa que tipo, a gente vai olhar e falar, meu, eu vou olhar pra mim no espelho e falar, meu, olha o que eu consegui fazer, sabe? Tipo, então assim, meu maior desafio é levantar a régua de todo mundo a todo momento e 2, dar autonomia para que cada um entenda que aquela é a melhor forma de fazer. Eu acho que o maior desafio da companhia é cultural de criar esse espaço.
qual é o espaço seguro que uma companhia como essa poderia criar para que as pessoas possam errar e possam seguir esse caminho. Então, se as companhias incorporarem a forma como as startups fazem, elas vão transformar o seu negócio numa velocidade maior. Então, criar essa via é criar um espaço, uma via, a gente podia usar de via permanente, não? Que tal? Né? A via permanente é a nova forma de resolver os nossos desafios estratégicos de uma maneira diferente. Nós não sabemos fazer isso, quem sabe fazer ele aqui. É fazer desse jeito. Mas olha que legal, sabe por que eu sei fazer? Porque eu não tenho jeito de fazer. Eu não sei fazer no final. Eu só estou fazendo porque eu acredito que deve ser assim, mas eu não sei se é isso. Entendeu? Então, tipo, Sintese falou que eu sei fazer, até obrigado por isso. O último elogio que eu recebi é porque eu levava muita porrada. Agora eu me senti elogiado. Mas, no intuito de, tipo, se a gente sabe fazer, a gente não sabe fazer, a gente simplesmente acredita que vai dar certo e no final, bora. Ah, mas tem objetivo, tem meta? Pô, eu trabalho com empresas que são empresas bilionárias. Os RHs que me contratam só estão me contratando por aquela coisa específica, não sei o quê. Então, assim, óbvio que tem coisa de dia a dia para fazer, igual todo mundo tem, entendeu? Só que, tipo, lá dentro, como eu me organizo para entregar aquilo que o meu cliente no final tá vendo que, tipo, é um diferencial, é problema meu, entendeu? E o nosso desafio tem sido esse. Assim, desde 2010 que eu trabalho com startups, e aí a gente escuta muito, uns tempos para cá, como as grandes empresas trabalharem também com startups. E assim, eu vejo a GE, e o presidente falou que eles vão agora estruturar toda a sua empresa de forma a ser uma startup, para que eles possam se reinventar. Assim, eu não vejo uma outra forma das empresas se manterem se elas realmente não usarem essa metodologia de ser startup, quer dizer, fazer de uma maneira rápida, fazer de uma maneira descentralizada, mas não vejo aqui no Brasil muita empresa realmente fazendo isso. Também o mercado vai destruindo as empresas e as startups vão tomando o lugar delas. Então, se as empresas não conseguirem se reinventar com uma metodologia de startups, elas vão sumir. Bom, eu acho que a pergunta é legal, né? Quais são os desafios? Eu, particularmente, lido com muitas organizações dos mais variados setores, terceiro setor, privado, público, e os desafios, para começar aqui, as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Então, saber se desafiar, acho que é uma das coisas mais importantes que as organizações precisam aprender a fazer. Porque a maioria não se desafia, né? Lida com os desafios que aparecem, mas aí ela não está escolhendo os desafios, ela está simplesmente reagindo ao mundo que está mudando, né? Ao consumidor ou ao cidadão que está exigindo coisas novas, e ela não se desafiou antes. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas as organizações com quem eu tenho conversado aí pelo menos nos últimos 10 anos, acho que o grande desafio, poderia resumir em 2 pontos. É ir além do foco no indivíduo e aproveitar mais o coletivo, a organização, e ir além do foco no curto prazo e olhar mais para o futuro. Até para poder se desafiar. Explicando um pouquinho, né? O foco no indivíduo, a maioria das organizações foca muito em desenvolver pessoas competentes. Mas pessoas competentes não fazem uma organização competente. Ela se torna competente, consegue gerar valor, quando essas pessoas competentes têm um valor, ou uma causa, ou um propósito em comum, se organizam para viabilizar, para fazer acontecer, né? E aí aquilo vai além do indivíduo. E nesse caminho tem muito conhecimento que está sendo construído, compartilhado, né? Toda organização tem muito conhecimento e experiência que poderia aproveitar muito mais, mas elas sempre se voltam para, vamos desenvolver o indivíduo, acabam reinventando a roda, né? Então, combinar a questão do indivíduo, dessa iniciativa individual, do empreendedorismo, das ideias do indivíduo, com a organização como um todo, eu acho que é um dos grandes desafios. Se a gente tivesse aqui 100% de pessoas ultraempreendedoras, cada um querendo fazer a sua ideia vingar, ia ser difícil acontecer alguma coisa. Mas quando a gente
conecta as ideias, os propósitos e faz acontecer de forma coletiva, coordenada, aí a gente consegue gerar valor. E fazer isso não olhando só para o curto prazo. Quem olha só para o curto prazo, como alguns casos que foram mostrados aqui, né, a Olivetti, a Kodak, quem olha só para o curto prazo, não se desafia, não olha para o longo prazo para se transformar, acaba ficando no passado. Eu acho que então esses poderiam ser, generalizando, os principais desafios que as organizações têm que enfrentar hoje. Nancy, quer perguntar? Bom dia, eu sou da área de recursos humanos. Eu quero aproveitar aqui algumas colocações de todos, que eu acho que todos estão muito são temas muito pertinentes, até ao momento que o metrô está passando. Mas eu quero aproveitar a fala de vocês, fazer uma pergunta para o Rodrigo e uma, se possível, eu sei que o tempo está esgotando, mas para o Edu, no seguinte sentido. Como que uma empresa, né, você, como o metrô, né, que tem entre os princípios, entre os seus valores principais, qualidade, segurança, né, que você conhece, como é que ela pode se manter sustentável nesse mercado tão rápido que está, nessas mudanças de mercado que estão acontecendo, a gente sabendo hoje que a China é uma das concorrentes aí para a linha 6, né? Então você acabou de falar da potência que é a China está participando aí de uma proposta de uma linha de metrô. Então este novo metrô, esse novo cenário para a nossa empresa, como é que ele pode ser acelerado em termos de inovação e de competitividade numa empresa que é eminentemente procedimental, porque tem que fornecer segurança e qualidade? E a minha pergunta, posso abusar? É no seguinte sentido: a Metrô também é uma empresa que hoje tem um encontro de gerações, né? A gente está trazendo gente nova e a gente tem pessoas aí mais experientes, 30, 40 anos de metrô. Você vê essa questão da conexão com valores mais dessa juventude? Dentro da 99, você acha que esse movimento da 99, porque eu acho que isso trouxe até outras coisas, ela está trazendo para o mercado de recursos humanos as entrevistas para os valores. A gente antigamente fazia entrevista por competências, hoje a gente faz entrevista por valores. Porque se você tem que conectar essa pessoa ao valor daquela empresa, senão ela não vai ficar, não adianta que ela não vai ficar. Você vê isso que é um movimento mais dos jovens, e você sente uma resistência desses profissionais que são mais antigos de mercado? Ou você acha que não, que o valor não tem idade, que a gente também está se redescobrindo na questão dos valores? Desculpa abusar aí das perguntas, mas eu acho que as duas atendem a nossa empresa. Eu acho que a maior inovação que o setor de transporte ou de mobilidade urbana poderia fazer é o seu modelo de governança, representatividade institucional e organização do sistema integrado, as regiões metropolitanas. Transformar o projeto de governo em projeto de Estado, ter dinheiro para o longo prazo. Ou seja, todos os temas que vocês já sabem, mas que a inovação pode se dar aí também, no ambiente regulatório. A hora que você consegue destravar isso, você consegue entender o projeto de maneira integrada com todos os modais. Então, aí acho que tem uma inovação importante a ser feita. Tendo feito isso, acho que eu diria que esse é o principal. Depois tem energia, tem uma série de outros elementos, mas quanto de energia está sendo gasto para, de fato, mudar o arcabouço regulatório, para transformar o sistema de transporte intermodal de Estado, não de governo? Eu não sei. Eu acho que tem algumas iniciativas, mas não sei quanto. Eu estive em Brasília semana retrasada falando do transporte de cargas, todos os modais. É o mesmo problema, cada modal cuidando do seu pedaço, e não de maneira integrada. E criar o espaço e a via para as pessoas terem segurança para errar de maneira descentralizada para criar o futuro, um novo modelo. E o novo modelo não depende só de túnel, de trilho ou da tecnologia que a indústria que fornece. No modelo de negócio, externalidades, real estate, carga, enfim, tem uma infinidade de temas que poderiam estar sendo discutidos. E vocês sabem quais são os desafios estratégicos do setor. Basta mapeá-los, priorizá-los e criar a via permanente de inovação para isso acontecer.
referente à pergunta do choque de gerações, sim, existe um choque muito forte. A diferença é que, tipo, até mesmo pela questão dos valores, eu acho que valor é uma questão nossa, assim, óbvio que no final vira a pirâmide de Maslow, né? Tipo, até chegar, de fato, nos valores você tem que passar pela segurança e tal. Eu acho que a diferença é que, no caso do jovem, ele tem menos saco do que a galera mais velha, entendeu? Você não acha que, você falou agora do tempo de barco, eu me lembrei um negócio. Você não acha que as empresas hoje, elas não dão muitas respostas? O nosso último estágiozinho da pirâmide de Maslow, que é a questão da espiritualidade, da questão do valor mesmo, de conectar com a alma. Você falou uma coisa muito... Então, assim, tipo, tem esse negócio das empresas, não, mas é muito... Ou em tese, é fácil a gente institucionalizar também. E, tipo, aí apontar lá, entendeu? A gente vê o mundo por um motivo só. A gente veio fazer só uma coisa. A gente veio amar e ser amado. A gente não veio fazer mais nada. A gente não veio trabalhar. A gente não veio ter filho. Tudo que a gente faz é desculpa para amar e ser amado. Ponto. Então, no final, o que é uma empresa? É uma plataforma de desenvolvimento. Toda e qualquer empresa é uma plataforma de desenvolvimento. Assim como, tipo, sei lá, ser mãe também é uma plataforma de desenvolvimento. Tem gente que vai escolhendo aqui, trabalhar numa ONG é uma plataforma de desenvolvimento. Os valores são o entendimento do que aquela pessoa quer amar que tem a ver comigo. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma empresa que a gente trabalha para um dos maiores private equities do mundo. E a gente seleciona uma galera lá. Eu não posso ir lá e falar assim, olha, o valor aqui é sustentabilidade. Não é, tipo, o cara vai ganhar 5 pau por mês como estagiário, entendeu? Então, assim, tipo, se o cara não tiver a fim de dinheiro, ele não vai trabalhar lá. E esse é o valor momentâneo daquilo naquela plataforma de desenvolvimento. Então, qual que é o sentimento dele de ser amado? Grana. Ponto. Eu vou julgar? Não, esse é o entendimento que ele teve. Aí tem a outra, uma empresa, a gente trabalha para uma dos maiores bens de consumo do mundo, que tem um valor de sustentabilidade muito forte, porque sabe que se não trabalhar isso, vai morrer amanhã. E aí eles começaram a falar sobre isso, começaram a atrair pessoas que, tipo, poxa, o cara queria fazer um intercâmbio na África e, tipo, trabalhar numa ONG que ajudava crianças que, tipo, tiveram pais com AIDS e por isso tem AIDS. Sabe um negócio assim? E aí, tipo, a galera foi lá ajudar. Pô, são valores totalmente distintos. Então, essa empresa, ela ama, no entendimento de ser amado, a moeda de troca é para pessoas que têm mais essa ligação. Então, os valores no final é assim, eu quero estar próximo de pessoas que se sentem amadas da mesma forma que eu me sinto amado. Tipo, essa é a raiz da história toda. No caso do jovem e da pessoa mais velha, o jovem se liga nisso muito mais rápido, porque, tipo, ele teve que passar por menos... a pirâmide de Maslow que ele já nasceu já era o topo, entendeu? Tem uma outra frase que caga toda a geração aí, que, tipo, normalmente a gente vive falando, e, tipo, isso é muito prejudicial, porque vai dar ainda mais problema pra mim depois lá, porque tem que contratar essa galera. Que é assim, quando você fala assim, ó, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Quando você está falando isso, você tira todo o ideal de conquista que você teve que ele não vai ter. E aí ele não entende o que é conquista. Quando ele não entende o que é conquista, ele se frustra muito rápido quando leva uma porrada. Então, assim, tipo, a vida de vocês, naturalmente, levando em consideração a faixa etária aqui, foi mais assim, entendeu? A vida dos moleques de hoje é meio assim, ó. É boring, sabe? É chato. Então, assim, por que eu vou sair da minha casa, entendeu? Pô, que merda, vou fazer? Não vou fazer nada. Vou ficar aqui no videogame, muito mais legal. E o entendimento de, tipo, não vou fazer nada. Aí, antigamente, eu tava até contando isso pra Vanessa, eu nunca quebrei o braço, né? E, tipo, na minha escola, todo mundo quebrava o braço. Não sei se era na época, a galera não tomava leite, sei lá. Aí, eu enfaixei o meu braço e fui lá pedir pra galera assinar. Tipo assim, eu era o único idiota que não tinha quebrado o braço, entendeu? Não queria ser o único, né? E aí fui lá pedir pra galera assinar meu braço, porque eu nunca tinha quebrado o braço. Hoje, se uma criança quebra o braço, a mãe tira da escola. E ela se sente muitíssimo culpada referente a tudo que ela fez. Óbvio, pai e mãe entraram no mercado de trabalho num nível muito mais hard do que entravam da outra vez. A gente está sendo cobrado de um jeito muito pior. Os vilões que a gente trouxe para dentro do mercado de trabalho, em tese, está sendo muito pior do que é hoje, do que era. E às vezes a gente não se conectava antigamente tanto com o trabalho quanto a gente se conecta hoje. Resultado, a gente se culpa muito. E esse entendimento de culpa é entregue na criança, que no final não tem culpa de nada. Eu só queria a tua atenção. Não vai ter atenção, mas me foda. Eu lembro um dia que meu pai, cara, o professor foi dar uma aula, foi dar uma prova, e tinha 250 pessoas na turma. E ele falou, essa prova aqui é para vocês passarem, tá? Aí no final ele corrigiu, só uma pessoa tirou nota baixa. E aí eu tava tranquilo, tinha uma galera lá bem pior que eu, e aí
Tava mal tranquilo lá, quando chegou era a minha nota. Eu tinha tirado 3. Todo mundo tinha tirado 7. Assim, as pessoas mais burras da sala tiraram 7, eu tinha tirado 3. Aí eu falei, cara, como eu vou contar isso pro meu pai? E eu já tinha tirado 1, já tinha tirado 0. Então assim, eu não era o aluno incrível, mas eu também não era o aluno bosta. Mas assim, eu tinha umas notas que às vezes era ruim de uma matéria. E nessa prova eu tinha tirado 3. E aí eu fui contar pro meu pai. Eu lembro até hoje desse dia, eu fui contar pro meu pai assim, eu até abri a maçaneta do carro de um jeito diferente, sabe? E aí você fala, todo mundo foi mal, mas você não é todo mundo. Foi a primeira vez que eu vi que eu não era todo mundo. Aí eu abri assim a maçaneta, nossa, eu tava suando frio. Aí quando eu cheguei pro meu pai, cheguei, pai, eu tirei 3. Ele olhou pra mim e fez assim, e voltou a fazer o que ele estava fazendo. Mas ele cagou, doeu muito mais do que se fosse batido pra caramba, entendeu? Doeu muito, assim, tipo, e aí eu olhei e falei, caraca, meu pai não me ama, né? Tipo, aquele sentimento que você tem, né? Tipo, eu comecei a estudar. Foi a vez que, toda época tem alguém, o moleque leva um clique na vida. Aquele foi meu clique. Porque meu pai cagou pra mim, entendeu? E no final, o jovem hoje fica buscando o que? Atenção. Então por que ele quer brigar com o chefe? Porque ele quer atenção. E aí o chefe compra a briga e aí briga com o moleque. E aí não deixa o moleque fazer as coisas que ele quer fazer, não deixa ele entregar um monte de coisa que ele quer entregar. Isso tudo pra dizer que, tipo, sim, tem essas questões dos valores, mas a gente está vivendo hoje um entendimento muito maior do que é amar e ser amado. Baseado em quais são os espaços que a gente de fato quer se sentir amado para construir aquilo como plataforma de desenvolvimento. Eu só queria complementar com a questão da segurança processual, né? O maior valor da Disney é a segurança. É a empresa de geração de conteúdo de criatividade. Esse não é paradigma. Bom, considerando adiantada a hora, alguém tem mais alguma pergunta rapidinha? Então, vou encerrar aqui. Muito bom. Bem, eu queria agradecer muito a presença do Maurício, do Beto, da Marina e do Eduardo. Eu acho que o conteúdo que vocês trouxeram, vou ficar aqui meio de lado assim, o conteúdo que vocês trouxeram pra gente debater, construir, inovar, é fundamental. Acho que o metrô está vivendo uma fase importante de pensar no futuro, de se repensar, de continuar inovando, né, em processos, em pessoas, em projetos, na própria existência do metrô. Essa questão das privatizações, das concessões, afetam muito a nossa concepção inicial. O metrô sempre foi projetado para construir e operar, né, e a gente está vendo uma nova forma de negócio acontecendo. Isso aí é uma preocupação nossa, da nossa vida, do futuro da companhia, futuro da metrópole. Nós estamos muito ligados com a vida da metrópole. E as contribuições que vocês trouxeram hoje para a nossa equipe foram fundamentais. Isso vai produzir novos pensamentos, novas formas de pensar e de fazer as coisas. Então, queria agradecer muito a vocês. Nós temos um pequeno, uma lembrança, um brinde aqui, uma retribuição do trabalho de vocês e da presença de vocês aqui. Então, por favor. Senhoras e senhores, nós agradecemos muito, como já disse aqui o nosso mediador, o senhor Aloísio, aos senhores Rodrigo, Beto, Marina, Du, fazendo parte da nossa terceira semana de gestão do conhecimento e inovação do metrô. Como já foi dito, estão recebendo aqui brindes, lembranças da nossa terceira semana. Nós faremos agora um intervalo para almoço e retornaremos às 14 horas para que possamos dar continuidade às nossas apresentações. Muito obrigado a todos. Mais uma salva de palmas aos nossos convidados. E começamos muito bem o nosso dia. Obrigado.